Vamos lá, minha gente, 1h mais 15 minutos, estamos chegando com o Jornal da Difusora, primeira edição na bancada hoje aqui, o time Eduardo Ericeira, John Coutrin, Gesael Marques, aqui na ponta direita, aqui a nossa Kate Almeida, tá? O time completo aqui hoje para o Jornal da Difusora, primeira edição, e é um prazer, uma honra ter a sua audiência, viu? Vamos juntos que a semana está começando, hoje é segunda-feira, então vamos aos destaques desta segunda para você que nos acompanha em todo o estado. Pesquisa exata aponta que se a eleição para governador fosse hoje, o Everton seria o preferido do eleitor. Em Imperatriz, prefeito Assis convoca professores aprovados no concurso de 2019. Você vai ver também, Dr. Gutenberg anuncia desistência de candidatura, aquilo que a gente falou semana passada, e vai apoiar o Paulo Vitor. Nossa equipe esteve agora pela manhã na Câmara e traz para você essa repercussão. Veja ainda direto de Brasília, Tribunal Superior Eleitoral levará ao plenário manifestações políticas do Lula Palusa. E Bolsonaro diz que a disputa da eleição esse ano vai ser entre o bem e o mal. Confira também as informações sobre a paralisação geral do sistema de transportes prevista para amanhã na capital. Essas e outras notícias agora, vem com a gente, está começando o Jornal da Difusora. Tá quente mais do que nunca essa segunda-feira e começou já quente, porque o final de semana também não foi brincadeira não. Uma manifestação política aí em evento grandioso, né? Evento nacional aí de música. A gente teve a fala do presidente Jair Bolsonaro também gerando repercussão. Daqui a pouquinho a gente vai a Brasília trazer mais detalhes para você. Mas a gente começa hoje mostrando aqui no Jornal da Difusora para você a pesquisa que acaba de sair da Exata e da Difusora. Se a eleição fosse hoje para o pré-candidato Everton, estaria eleito, segundo essa pesquisa Exata, a TV Difusora divulgada nesse domingo. Essa foi a leitura de cenário que foi feita e a gente vai conferir os números. Primeiro, no cenário da pesquisa estimulada, com 9 pré-candidatos. Confira. No cenário A, de acordo com a pesquisa, o Everton Rocha aparece com 22%, seguido por Carlos Brandão com 16%, Roberto Rocha com 13%, Edivaldo Holanda Júnior com 12%, Laésio Bonfim com 10%, Josimar de Maranhãozinho com 6%, Simplício Araújo com 2%, Eliuto Rodrigues 1% e Hertz Dias com 0%. 8% votariam em nenhum, branco ou nulo e 10% não responderam. Bom, a gente confere agora um outro cenário da pesquisa. A gente vai ver o resultado agora do cenário B, da estimulada com 5 pré-candidatos. Confira. No cenário B, o Everton Rocha aparece com 25%, seguido por Carlos Brandão com 17%, Roberto Rocha com 14%, Edivaldo Holanda Júnior com 13% e Laésio Bonfim com 11%. 8% votariam em nenhum, branco ou nulo e 12% não responderam. Agora a gente confere o resultado da pesquisa no cenário com 4 pré-candidatos. No cenário C, estimulado, o Everton Rocha aparece com 31%, seguido por Carlos Brandão com 19%, Edivaldo Holanda Júnior com 15% e Laésio Bonfim com 13%. Nenhum, branco ou nulo, 10% e 12% não responderam. Tem um outro cenário para conferir agora. A gente confere com os números no cenário com 3 pré-candidatos. No cenário D, estimulado, o Everton Rocha aparece com 35%, seguido por Carlos Brandão com 22% e Edivaldo Holanda Júnior com 17%. Nenhum, branco ou nulo, 13% e 13% não responderam. Nós vamos já dar os números relacionados à pesquisa, o registro da pesquisa também. A gente já tem mais um cenário, que é para o Senado, e aí no final a gente fala do total de pessoas entrevistadas, todo o percentual em relação à pesquisa, a margem de erro, e também a quantidade de entrevistados para você e o número, né, da pesquisa. Mas a gente daqui a pouco mostra o cenário para o Senado. Eu vou abrir aqui para os nossos colegas para comentar então a pesquisa, depois de apresentar aí 4 cenários diferentes com os pré-candidatos ao governo do estado. Boa tarde, Kate. Muito boa tarde, Adalberto. Boa tarde aos meus colegas, Gesael, ao John Coutrin, ao Ericeira, a você que acompanha a gente pelo rádio e também pela TV. Bom, já falando, né, essa pesquisa que saiu agora no fim de semana, na sexta-feira, uma grande repercussão, mostra, um tanto até diferenciada essa pesquisa, né? Mostra aí 4 cenários, né? E nos 4 cenários a gente percebe aí a distância, né? O valor, o percentual aí do primeiro candidato para os demais.
Lembrando que o primeiro cenário é um cenário que coloca, então, todos os possíveis pré-candidatos, aqueles que vêm se mostrando, aqueles que vêm, né, até então, dizendo que estão aí aptos e estão na corrida. Até então, né? A gente deixa aqui esse parênteses, mas são 4 cenários e nos 4 não tem grande surpresa com relação ao primeiro pré-candidato, que é o senador Everton. Em todas as outras pesquisas feitas desde o ano passado, a gente vem percebendo, né, uma larga distância e o que se mantém exatamente em todos esses cenários. Né? No primeiro cenário, no cenário A, como foi colocado, né, mesmo, muito embora tenhamos aí pelo menos 6 candidatos, são 6 ou 7? No primeiro são 9. São 9, pronto, são 9 candidatos. A gente vê que já existe uma distância entre o primeiro, o segundo e por aí vai. Já nos outros cenários, esse percentual ele vai aumentando consideravelmente quando se tem, né, digamos que um cenário mais provável dos candidatos. Então, assim, só se confirma exatamente aquilo que vem sendo colocado e propagado desde a primeira pesquisa, né? Todas essas pesquisas já confirmando aí a liderança do pré-candidato Everton. Boa tarde, Gisele. Boa tarde, pessoal de casa, todos os companheiros do estúdio. Eu quero chamar a atenção aqui em relação a essa pesquisa, que parece que se voltou, o que eu vou chamar aqui de normalidade nos números de pesquisas. Eu digo isso porque as pesquisas, muita gente diz que elas são um retrato de um momento, que elas podem apontar aí alguns indícios do que pode acontecer no futuro. E uma pesquisa, ela só tem ali uma radical mudança a partir de um radical fato dentro do cenário político. E por que eu estou puxando esse assunto? Porque de todas as pesquisas que foram divulgadas desde o ano passado até agora, apenas uma difere e muito, é diferente e muito de todas as outras. E eu chamo a atenção para isso porque, em geral, quem não está bem na pesquisa tende a querer desmerecer a pesquisa e dizer que houve aquilo, que houve aquilo outro. É bem provável, é bem possível que isso exista, sim, em algum momento. Mas quando você pega um conjunto de pesquisas, todas apontando ali mais ou menos o mesmo cenário, e você pega uma única, sem nenhum tipo de fato relevante novo no cenário político, e que ela é diferente de todas as outras, aí sim é hora de você levantar as antenas e ligar o desconfiômetro. Essa pesquisa, portanto, retoma o mesmo cenário que todas as outras vêm apresentando com uma ou outra variação, diferente de uma pesquisa anterior de um outro instituto, que apontava algo destrambelhado completamente diferente. Então, nesse momento, claro que diante de tudo aquilo que eu falei, é importante você estar com o desconfiômetro ligado o tempo todo, mas quando você vê alguma coisa muito diferente, aí é a hora de você ligar todos os botões do desconfiômetro possíveis. Antes de passar a palavra aqui para o Jocutrim e para o Eduardo, eu vou fazer um registro aqui e também a gente vai ver o quadro para o Senado. A pesquisa exata foi feita de 15 a 19 de março, o número de entrevistados foi 1.400, a confiabilidade é de 95% e a margem de erro é de 3,44% para mais ou para menos. Aí está o número da pesquisa TSE-MA 02272/2022, portanto, o registro aí, como manda a lei, o registro da pesquisa que nós acabamos de divulgar aqui na difusora, tá bom? Vamos conferir o cenário para o Senado e aí eu passo a palavra para os outros 2 colegas aqui da bancada. Vamos lá. Para o Senado, Flávio Dino lidera a disputa com 51%, seguido de Roberto Rocha com 20%, Edivaldo Holanda Júnior com 10%, Saulo Arcangeli, Paulo Romão e Antônia Cariongo marcaram 1% cada, 9% branco, nulo ou nenhum e 7% não responderam. Boa tarde, Jocutrim. Boa tarde, Adalberto. Boa tarde a todos, especialmente quem está em casa. Concordo com a linha de raciocínio do Gesael. Você faz análise das últimas pesquisas, não tem muita mudança, não é? Você observa a liderança do Everton em todas elas, como frisou a Kate, e, claro, o Brandão, obviamente, figurando em segundo lugar, isso já era esperado, com o apoio do governador, mas não há muita mudança. Eu vejo nessa pesquisa da Exata, por exemplo, do segundo até o terceiro, quarto colocado, dentro da margem de erro, muito empatados, né? Você o Edivaldo, Roberto Rocha, até Laésio,
muito próximos uns aos outros dentro da margem de erro, ou seja, uma disputa aí entre eles. Na pesquisa de Senado, o governador ainda, uma liderança muito folgada. Você pega o Roberto Rocha, soma com os outros candidatos, chega a 32%, 33%, somando todos os demais candidatos, e o Flávio ali figurando com 51%, 52%. Não é? Ainda é uma margem muito alta, uma vantagem ainda muito alta do governador Flávio Dino. Conforme também mostraram as últimas pesquisas. Então, não vejo muita diferença no que já foi divulgado nas demais pesquisas anteriores. Não é? O Gesael citou uma pesquisa que houve uma diferença, mas todas as demais vêm mantendo essa linha aí de liderança do Everton. O Brandão já é segundo, mas também os outros, ali os demais, Edivaldo, Laércio, Roberto Rocha na cola. Eduardo Ericeira, boa tarde. Boa tarde, Adalberto. Boa tarde a você, boa tarde ao John, Gesael, Kate, a todos que nos acompanham. Uma ótima semana a todos. Obrigado aí pelo carinho da audiência, você que nos acompanha no rádio e na TV. Os colegas já resumiram bem aqui, só rapidamente falando sobre essa pesquisa, uma posição ainda super favorável aí, né, para o senador Everton, pré-candidato ao governo do estado, e o vice-governador Carlos Brandão vindo em segundo, e como o John colocou aqui, meio que embolado do terceiro até ali o quinto, sexto, mais ou menos, que são os demais candidatos. Eu quero só chamar a atenção para um ponto importante, antes de comentar rapidamente sobre a questão do Senado, é que quando se colocam vários candidatos, e aí não se tem a certeza, e a tendência é que essa pesquisa ela se afunile cada vez mais, aí com essas tomadas de decisão, está se terminando os prazos, né, para confirmação de candidaturas, e aí a gente percebe outros cenários, que foi o que a Kate falou aqui, os outros cenários com pré-candidatos que já estão quase que oficiais, né, quase que oficializados, tem uma pré-candidatura mais forte neste momento. E aí a gente percebe que há uma diferença um pouco maior, então é bom se analisar isso aí. Essas pesquisas devem seguir com esse parâmetro, com essas características, justamente porque vai se afunilar aí as oficializações dos pré-candidatos quando oficializar a candidatura ao governo do estado. Falando da questão do Senado, aí uma diferença ainda muito grande do governador Flávio Dino. A gente lembra que também outros nomes podem surgir. Lembro que nesse fim de semana se voltou a especular aí levantar o nome do presidente da Flamengo, o Erlânio Xavier. O próprio Roberto Rocha, talvez, ele componha, fique no PSB, eu comentei isso na semana passada, para a composição de chapa, talvez fique no PSDB, ele tem que confirmar isso até essa semana, e compõe aí a chapa com o senador Everton, que deve dar uma força à pré-candidatura dele, parece que tem convite também, inclusive, do União Brasil, enfim. Então a gente tem que acompanhar essa movimentação, as outras pesquisas serão também muito importantes. Chamar a atenção também até para os pré-candidatos, a questão das pessoas que não responderam e que ainda não decidiram pela candidatura. É um número relativamente alto dos dois, alcançando os 2 dígitos, também é super importante quando a campanha começar de fato já começou o período de pré-campanha, mas quando a campanha começar de fato também para os pré-candidatos aí ao governo do estado. Rápida aqui, Adalberto e aos meus colegas, o Gesael falava ainda há pouco aqui sobre ficar atento, né, a as pesquisas e saber o que é que difere uma da outra, né? Essa pesquisa que os dois citaram ainda há pouco foi de um instituto agora, recentemente, que foi inclusive divulgado e foi embargado pela Justiça. É bom que se diga isso em razão de erro. Então, aí a gente já tem mais ou menos justificado o porquê da diferença, né, tão gritante, inclusive, nessa pesquisa que foi divulgada. E aí é importante que a gente observe todos esses cenários para que não se caia, né, como bem disse o Gesael, em nenhum tipo de engodo nesse momento, que é importante. A gente está passando por a gente está entrando agora, daqui a pouquinho, no mês de abril, daqui a pouco já fecha a janela partidária agora, né, no finalzinho dessa semana. Então, as pesquisas que se lançam, é importante que se vejam esses cenários e até se questione, né? Por que está diferente isso aqui? E foi a partir de um questionamento de um jornalista, inclusive, que aí foi se buscar saber por que estava tão diferente essa pesquisa. E aí a Justiça foi e embargou. Inclusive, o próprio Instituto pediu desculpas, né? Fez ali uma meia-culpa, mais ou menos, mas é importante que se diga o motivo da diferença dessa pesquisa foi exatamente em razão de erro, né? Erro. 1h mais 29 minutos, 1h29, você ligado aqui na TV Difusora e na Rádio Difusora FM também. Olha, o Tribunal Superior Eleitoral vai levar ao plenário as manifestações políticas do Lula Palusa, aquele evento grandioso, né, com atrações internacionais que aconteceu nesse fim de semana. E a gente tem mais informações ao vivo com a Raniele Veloso, atualizando para a gente essas informações lá direto de Brasília. Olá, Raniele, boa semana. Boa semana, Adalberto. Boa tarde a todos vocês. Bom, é isso, viu? O presidente Edson Fachin, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, disse que vai levar o caso ao plenário do TSE. Isso porque a decisão foi monocrática do ministro Raul Araújo,
ontem de vetar qualquer manifestação política no Festival de Música. Isso aconteceu após o PL, partido do presidente Jair Bolsonaro, acionar a justiça, porque, de acordo com o partido, estava tendo manifestação eleitoral, campanha antes do permitido, por causa de uma manifestação da artista Pablo Vittar, que pegou uma bandeira com o ex-presidente Lula. E o ministro acatou o pedido e estipulou, inclusive, uma multa de R$50 mil a cada vez que fosse desobedecida a ordem. Mas tudo indica, Adalberto, que o caso que será levado ao plenário amanhã no Tribunal Superior Eleitoral vai ser derrubado. O ministro Edson Fachin já deu um aceno da defesa intransigente da liberdade de expressão. Outros artistas, inclusive no palco do festival, se manifestaram dizendo que isso é censura, e também um grupo de professores, em nota, repudiaram essa decisão do TSE, dizendo que é uma decisão inconstitucional e que não pode ser confundida a liberdade de expressão com essa campanha eleitoral antecipada. O tema é polêmico e daqui a pouquinho a gente vai ouvir, inclusive, a nossa bancada sobre esse assunto aí que a Ranieri puxou, relacionado ao fim de semana, o impacto aí dessas medidas em relação à propaganda antecipada, o cerceamento do direito à liberdade de expressão, enfim, a censura. A gente vai falar sobre esse assunto já já. Outro tema também que vai gerar polêmica a semana toda, um evento nacional, o presidente do PL, um evento nacional do PL, o Bolsonaro, presidente da República, disse que a disputa não vai ser entre direita e esquerda, não. Vai ser entre o bem e o mal, Ranieri. Ele usou ali forças ocultas bem maiores para expressar a polarização que o Brasil vive neste momento, Adalberto. No evento que aconteceu ontem aqui em Brasília, em um centro de convenções, Bolsonaro reuniu ali milhares, centenas, na verdade, de aliados políticos, inclusive no palco, né? Boa parte dos seus ministros que vão concorrer às eleições deste ano, além de filiações de João Roma, que deve disputar o governo da Bahia, e também Tarcísio de Freitas, que deve disputar o governo de São Paulo, discursaram, e a ministra Tereza Cristina, que deve disputar o Senado pelo Mato Grosso do Sul. Mas agora a gente vai mostrar o trecho dessa fala do presidente Jair Bolsonaro, que discursou ali com toda a preocupação para não configurar também campanha eleitoral antecipada, tanto que eles estavam distribuindo ali folders no evento, dizendo o que é permitido e que não é permitido nesse evento, porque eles estavam divulgando antes como lançamento da pré-candidatura do presidente, o que é proibido pelo período. Vamos escutar um trecho. O nosso inimigo não é externo, é interno. Não é uma luta da esquerda contra a direita, é uma luta do bem contra o mal. E nós vamos vencer essa luta, porque eu estarei sempre na frente de vocês. É isso, viu, Adalberto? O presidente também, ele fez menção ali no seu discurso à ala mais radical dos seus apoiadores, falando sobre a ampliação do uso das armas no país, questionou novamente o sistema de contagem de votos do Tribunal Superior Eleitoral, relembrou que votou a favor do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, citando o general Ustra, que é reconhecido no período da ditadura por um momento ali de repressão e mais de 45 mortes nesse período que ele estava à frente do Exército em São Paulo. E ele também citou ali, fez um aceno contra a corrupção por causa do escândalo da última semana envolvendo o MEC. E uma última informação, falando sobre o MEC, o ministro da Educação, Milton Ribeiro, deve deixar o governo ainda hoje. Há uma expectativa para um pronunciamento ou pedido de licença ou demissão. O certo é que Bolsonaro não quer abrir o espaço para que o próximo ministro seja um indicado do Centrão. Então, tudo indica que o executivo da pasta, secretário executivo, Victor Godoy Veiga, assuma o lugar de Milton Ribeiro até que ele prove a inocência ou possível inocência e retorne ao cargo. Volto com vocês. Obrigado, Ranieri. Ranieri, mais uma vez, antecipando aqui as principais notícias da política, já trazendo essa última informação, inclusive, em relação ao próprio Ministério. Obrigado, até amanhã, Ranieri. Está aí a Ranieri Veloso, direto de Brasília, falando com a gente. Eu vou dividir aqui a bancada, senão não vai dar tempo da gente ir para o intervalo sem tratar desses dois assuntos. Vamos começar pelo festival lá em São Paulo,
ouvindo a Kate e o Eduardo sobre o assunto. Começar com o Eduardo. Eduardo, aí fica essa polêmica em relação a cerceamento da liberdade, né, a censura, de fato, ou a questão da campanha antecipada aí. Como é que você observou esse fato aí? Adalberto, na verdade a gente... ou as duas coisas, né? Isso. Eu vou me ater mais aqui à questão do festival. Eu conversei com vários advogados, daqui a pouco aqui a gente, inclusive, claro, vai contribuir muito com esse assunto, já que tem um grande conhecimento também nessa área, mas eu conversei com vários advogados e, resumidamente, todos, pelo menos a grande maioria, foi contra essa decisão do TSE, entendeu? Aí como no aspecto mesmo da censura. A grande maioria, só para resumir bem aqui, já que nosso tempo é curto, para os nossos ouvintes e telespectadores, eles falam que, pela jurisprudência aí do Tribunal Superior Eleitoral, do TSE, tem que haver uma manifestação clara. Por exemplo, se chegar a pedir voto, citar o nome do candidato, ou do pré-candidato neste momento, ou então, enfim, que o pré-candidato, na verdade, ele pagou algo por aquilo, o que não se tem nada comprovado em relação a isso. Eu, pelo menos, não vi citar, apenas manifestações. Aí, claro que tem alguns excessos que acabam acontecendo, isso também depois tem que ser visto, mas uma manifestação de apoio ou de repúdio a uma pré-candidatura, pelo menos por grande parte aí dos conhecedores das leis, me disseram que essa decisão do TSE, ela soa como censura. E volto a dizer, há outros eventos que já aconteceram, inclusive pelo próprio presidente Jair Bolsonaro, que ele se promove, inclusive já pediu votos em eventos oficiais, isso tem vídeo, inclusive, já foi amplamente divulgado, promove motociatas, por exemplo, pago com dinheiro público. Então, são questões que precisam ser vistas. Em relação a essa questão de bem e mal, só falando um pouquinho sobre essa questão de segurança, eu acho que... Essa de bem e mal eu não vou poder porque eu estou com o tempo em cima da hora, Eduardo. Me perdoe. Só rapidamente, só para que o Tribunal Superior Eleitoral tenha cuidado em relação à questão de segurança no pleito deste ano. Ok. Kate. Rapidamente, só para falar sobre letra de lei, né? Eu acho que a interpretação é algo que está sendo muito utilizado pela Justiça, né? No âmbito, inclusive do Supremo, a gente tem percebido muitas decisões que são exatamente nesse caminhar. Agora, é importante que se diga que nenhum tipo de evento partidário, qualquer coisa semelhante, nem tipo de propaganda partidária pode ser feita antes de agosto. Esse é o prazo, né, que diz a lei. Agora, as interpretações, como bem disse aí o Eduardo, são muitos os eventos, muitas coisas já aconteceram. Agora, a gente está vendo porque tem uma repercussão internacional, né? Agora, é bom que se diga também que, na via da lei, não se pode fazer. Agora, a interpretação é que é outra história. Pegar claro que... a bandeira, por exemplo, pode? Mas existe a manifestação e existe a tal censura, em razão do que estão se comentando. Agora, pegar uma bandeira, você está se manifestando. É o mesmo do Fora Bolsonaro. É uma manifestação pessoal sobre o que está se fazendo, sobre o que está se passando. É uma leitura pessoal. Agora, a interpretação que se dá diante de um evento tão grandioso como esse, é exatamente isso que se define agora, né? O Lollapalooza virou o Lula-Palusa, né? Vale lembrar que não foi só Paulo Vittar, vários artistas se manifestaram, né? Eu preciso agora passar para o Agora, manifestação e do bem ou censura mal, é muito diferente. E aí preciso passar a palavra para vocês. Mas, enfim, né, o assunto vai gerar aí comentários a semana toda, já está, né? Desde o dia que aconteceu. E o tiro saiu pela culatra, porque aí quando foi no domingo ontem, mais artistas ainda se manifestaram contra a censura, contra um candidato que é a favor de outro. Mas você sabe por quê, enfim, Adalberto, também? Em razão do que foi imposto, né? Inclusive o valor da multa muito irrisório diante de um evento como esse dos artistas. Então, para se manifestar fica mais fácil, não? Teve gente que se ofereceu até para pagar. Vai lá, fala que eu pago a multa, né? Pois assim que acontece. O problema é que vira bagunça, né? Vamos falar do bem e do mal. Ô Gesael, esse tipo de discurso aí, você já tinha ouvido antes essa coisa de, olha, o que está em jogo aqui é o bem e o mal? Já ouvimos, já. Eu vou, inclusive, falar só uma frase, em razão do tempo, vou só dar uma frase a respeito disso. Eu só queria encerrar esse negócio do Lollapalooza aí, que os advogados, inclusive, erraram o CNPJ, né? Inclusive, a decisão ela ficou até inválida. E a gente vê um exemplo de quando o autoritarismo ele vem acompanhado da burrice e da incompetência. Essa história de o bem e o mal, eu só me pergunto o seguinte, quem que é o mal nessa história, o presidente Bolsonaro? Porque mal eu acho que é passar fome, mal eu acho que é pagar R$8 no litro da gasolina, mal eu acho que é pagar R$130 num bujão de gás, mal eu acho que é ver as pessoas fazendo sopa de osso. Isso é que eu acho que é o mal. Esse negócio, esse discursinho velho mequetrefe de bem contra o mal, isso se chama fascismo. É só você pesquisar, é só você que está me assistindo em casa aí,
ir um pouquinho atrás, porque a ignorância que é o grande mal desse mundo. Esse discursinho de eu sou o bem e os outros é o mal, de todos contra mim, isso se chama fascismo. João Coutrinho. Aí, em relação do Lollapalooza, né, Adalberto, só dar uma contribuição. A discussão também em relação se era um evento político, se era um evento de caráter político, porque quando se fala de bandeira, algumas pessoas ouvidas, os ministros, né, reservadamente, falaram que é por conta da propagação dos meios de comunicação. Né? É um evento ali, mas isso tem uma repercussão muito grande. É um evento que, inclusive, se repete há vários anos. É um evento cultural, né? Exatamente. É um evento cultural. Então, por conta da repercussão, você coloca a bandeira, tem uma repercussão no meio de comunicação, então a questão é avaliar os abusos, né, cometidos em relação a isso. Em relação a essa questão do bem e do mal, é um discurso maniqueísta já conhecido em muito tempo, né? Se utiliza muito isso aí para se colocar quando você coloca um opositor como mal, né? Você quer dividir, o maniqueísmo dividir aí, tipo aquele, você é contra ou a favor, né? Aquele discurso sempre o Bolsonaro colocou de corrupção. Isso ele adotou na campanha passada, a gente observa, né? Qual foi o mote dele? Foi combater a corrupção. E nós vemos hoje aí várias denúncias de corrupção no governo do Bolsonaro. Então ele já está partindo para um outro modo. De algum modo ele já antecipa qual vai ser, de repente, o tom da campanha? Pois é, exatamente, já antecipa discurso qual é. Fascista, rapaz, discurso fascistoide, bicho. Exatamente, aí já antecipa isso, Adalberto, colocando aí todos os seus adversários, né, como o próprio Lula e tantos outros, como aqueles que representam o mal na política, né? Aqueles que são... Okay. É isso que o fascismo faz, coloca todo mundo, assim, todo mundo que é contra mim, vai pro mesmo cofo lá do outro lado. Então o salvador da pátria sou eu. Adalberto, conforme a eleição vai chegando, essas agressões verbais não se tornar física também, Pois né? Que isso é a preocupação de muita gente. É aquilo que o Eduardo tinha falado no começo da questão da preocupação com a segurança, né? Já apontou, inclusive, aqui. 1h e mais 41 minutos, vamos fazer o seguinte, a gente vai pro intervalo, esses assuntos vão render a semana toda, a gente pode, inclusive, voltar a eles aqui, tá? Vamos pro intervalo, na volta a gente fala sobre a ameaça dos rodoviários de paralisação de 100% da frota da capital amanhã. Lá em Imperatriz, a notícia é boa. O prefeito Assis convocou professores aprovados no concurso de 2019. E muito mais dos bastidores da política já depois do intervalo. Um instantinho só. Vamos lá, 1h e mais 45 minutos, a bancada com Eduardo Ericeira, João Coutrinho, Gisele Marques e Kate Almeida aqui no intervalo, inclusive o debate continuou aqui, é assim, né? A gente está aqui conversando, trocando ideias e é assim que funciona o nosso Jornal da Difusora, primeira edição, viu? Está programada para amanhã, atenção, hein? Aquela paralisação geral dos rodoviários em São Luís. Já avisaram com antecedência devida, respeitando inclusive a lei. Você sabe que a gente tem 60% da frota aí circulando, mas a ideia é parar tudo, é parar geral a partir de amanhã. As informações a gente tem agora atualizadas com o Ciro Mineiro. Ciro, a gente está chegando à metade do dia, o prazo é até hoje. Até agora nada de acordo, né? Boa tarde. É isso mesmo, viu, Adalberto? Boa tarde a você, boa tarde a todos aí no estúdio e também a quem acompanha o Jornal da Difusora na primeira edição. O prazo é hoje, viu, Adalberto? Se encerra hoje na última assembleia realizada na terça-feira da semana passada pelo Sindicato dos Rodoviários do Maranhão, que contou, claro, com a categoria, né, com os trabalhadores que atuam no sistema de transporte público de São Luís. Todos chegaram a um entendimento de que a partir daquele momento deveria ser cumpridos prazos, né, as comunicações necessárias para os órgãos envolvidos, para o Poder Judiciário, né, de que seria dado, né, esse prazo para que ou os empresários ou o município de São Luís pudessem se posicionar ou mesmo, e principalmente, né, apresentar uma solução para esse impasse que hoje, Adalberto, já completa 42 dias. Há 42 dias, né, foi deflagrada a greve do transporte público aqui em São Luís. Né, os empresários reivindicam, né, principalmente as cláusulas econômicas, reajuste salarial, reajuste no valor do ticket de alimentação. E até o momento, né, passados esses 42 dias, eles não tiveram, né, essas reivindicações atendidas. Então, para amanhã está prevista essa paralisação. O movimento ele já permanece há 42 dias. No momento, circula 60% da frota de ônibus em São Luís, ou seja, a frota que hoje atende a população está reduzida, e para amanhã está prevista essa paralisação geral de todos os trabalhadores que atuam no sistema de transporte público de São Luís. Como a gente falou ainda há pouco, Adalberto, o prazo se encerra hoje, então
Então, até o final da tarde de hoje, né, os rodoviários devem aguardar algum posicionamento, seja dos empresários, do município ou mesmo, né, da Justiça do Trabalho, né, que ficou de decidir, né, acima de tudo, em julgamento, né, esse reajuste da categoria, os percentuais de reajuste que podem ser concedidos à categoria. Então, o prazo se encerra hoje e, se não houver nenhum avanço nessas negociações, a partir de amanhã, desde as primeiras horas desta terça-feira, vai ter greve geral de ônibus aqui na capital maranhense. Voltamos com você, Adalberto. Obrigado, Ciro. Ciro sempre informado, trazendo as informações e atualizando você, o que é fundamental, né? 1h e mais 48 minutos, 1h48. Vamos mudar de assunto? Infelizmente, hoje aqui na capital foi registrado mais um feminicídio. Lamentavelmente, a gente precisa mudar essa cultura e uma forma de fazer isso lá em Caxias, na região dos Cocais, tem sido através da arte, através da educação da arte. A gente vai saber mais detalhes sobre esse assunto, que é um projeto lá da Secretaria de Educação de Caxias. Dá mais detalhes para a gente, Zé Carlos. Boa tarde. Olá, Adalberto, boa tarde a todos. Pois é, há um projeto aqui da Secretaria Municipal de Educação que transforma a Lei Maria da Penha e as ações de enfrentamento à violência contra a mulher e ao feminicídio em poesia. E aí os alunos são desafiados a fazer poemas, né, em cima desse material, dessa matéria, da lei e também do enfrentamento à violência. Já para incutir nas crianças, nos adolescentes, a importância de se combater esse mal. E os 10 melhores poemas foram premiados aqui em Caxias. Inclusive, nós conversamos com uma das alunas, autoras de um desses belos poemas. Vamos ouvir. Então, fizemos assim um trabalho com os alunos, com os professores, para que eles produzissem um texto a partir da Lei Maria da Penha, e esse texto fosse em forma de poema, para que também, além de aprender a ler, escrever e trabalhar tudo isso, ele também pudesse mostrar os seus talentos. Acho que isso a gente conseguiu, porque os trabalhos estão excelentes. 10 crianças estão hoje sendo congratuladas com a premiação. Pois é, Adalberto, só fazer uma correção, né? Essa é a secretária municipal de Educação. Ela participou dessa cerimônia, dessa solenidade, onde foram premiadas as crianças. Uma delas é a aluna Bruna Beatriz. Parabéns a todas essas crianças que já crescem com essa consciência de que mulher tem que ser respeitada em todos os lugares. Adalberto. Obrigado, Zé Carlos, pelas informações. Da região dos Cocais, a gente vai para a região Tocantina. Vamos para a Imperatriz, porque por lá o prefeito Assis convocou professores aprovados no concurso de 2019. É isso, Marcelo Júnior? Boa tarde. Oi, Adalberto, boa tarde para você, boa tarde para quem ouve e também assiste o Jornal da Difusora nesta segunda-feira. Bom, a Prefeitura de Imperatriz, Adalberto, está com a 18ª convocação relativa ao concurso público de 2019. E com essa chamada, já totaliza aí nessa etapa convocatória 1.386 servidores chamados aqui pelo município de Imperatriz para esse certame, repito, do ano de 2019. Os aprovados para esses cargos, a maioria, são da saúde pública, função mais demandada nesse período da pandemia. Além disso, a Prefeitura está chamando para a 4ª convocação para o cargo de educador físico. O prefeito de Imperatriz, Assis Ramos, e o secretário municipal de administração, Alair Firmiano, falaram com o Jornal da Difusora a respeito desse assunto. Estamos aqui na Prefeitura, na sede aqui da Prefeitura de Imperatriz, na minha sala, junto com o secretário de administração, doutor Alair, para dar uma notícia boa para a nossa população. Nós estamos convocando aqui mais 57 servidores para ingressarem no serviço público da nossa cidade, né? E assim, isso obedecendo o cronograma que a gente já vem fazendo há muito tempo. Pra você ter ideia, essa é a 22ª convocação, não é isso, doutor? A 18ª do edital 01, né? E a 4ª do edital 02. Isso é uma constante da nossa administração, independente da pandemia, independente de qualquer coisa que tenha acontecido aí na cidade, né? No Maranhão, e todos esses problemas que a gente vem enfrentando. Doutor, só resumidamente, quantos cargos nós vamos chamar agora? E quais são? São 57 ao todo, nós vamos chamar aí 30 técnicos de enfermagem, 7 enfermeiros, um cirurgião dentista bucomaxilofacial, um cirurgião dentista para pacientes especiais, nós vamos chamar aqui 4 farmacêuticos, um fisioterapeuta, 2 nutricionistas, são 5
condutores de ambulância, né? E 2 técnicos de gesso. Bom demais. A gente vai continuar trabalhando, independente dos problemas. É importante lembrar que os convocados, tanto nessa 18ª chamada, como no 4º chamado para educador físico, os classificados devam se apresentar no Departamento de Recursos Humanos aqui da Prefeitura, levando os documentos e também devem cumprir o prazo estabelecido no edital. Eu volto com você, Adalberto Melo. Obrigado, Marcelo. Boa tarde para vocês. Bom programa aí. Daqui a pouquinho vai começar o Jornal da Difusora em Imperatriz, em Caxias também, viu? Olha, o município de Vitorino Freire recebeu a edição da Caravana Maranhão Mais Feliz. Durante a ação, o senador Everton, ao lado da prefeita Luana, ouviu a população e dialogou sobre projetos que ajudem no desenvolvimento dos municípios maranhenses. O encontro reuniu lideranças políticas de várias cidades do Maranhão, deputados, prefeitos, secretários, presidentes de câmaras de vereadores e de movimentos sociais. Estamos começando uma nova etapa, o município mais feliz, dialogando com as classes sindicais, com a população, com a sociedade civil. O povo do Maranhão está mostrando o que ele quer. Não quer nenhum tipo de imposição, não quer nenhum tipo de atropelo por parte de instituição nenhuma. O que ele quer é liberdade para votar. E é isso que esse projeto representa, a liberdade das pessoas do Maranhão. O movimento já percorreu 6 cidades do estado. Começou na região sul, em Imperatriz, logo em seguida no Baixo Parnaíba, em São Bernardo. Depois, os debates aconteceram nos municípios de Presidente Dutra, Pinheiro e Timon. Neste fim de semana, com amplo apoio popular, o Maranhão Mais Feliz foi recebido pela população do Médio Mearim, na cidade de Vitorino Freire, a 325 quilômetros da capital maranhense e em Lago do Junco. O evento Maranhão Mais Feliz chega na cidade de Vitorino Freire, com um auditório repleto de pessoas que vieram abraçar o projeto do Maranhão Mais Feliz e do Vitorino Mais Feliz. Nós estamos com o Everton, fechado com ele, a nossa cidade, a nossa população, todo o nosso grupo político aposta que ele é o melhor nome para comandar o nosso estado nos próximos mandatos. É um dia muito importante que Vitorino vive no dia de hoje, recebendo o senador Everton e toda essa caravana que levou a mensagem do Maranhão Mais Feliz por várias regiões do estado. Hoje, nessa etapa municipal do Vitorino Mais Feliz, recebendo lideranças de toda a região, nesse projeto que acreditamos de verdade. O evento é promovido pelo PDT e liderado pelo senador Everton, pré-candidato ao governo do estado. O objetivo é debater projetos que visam melhorar o desenvolvimento dos municípios maranhenses. A participação popular ela é fundamental para enfrentarmos as crises. O baixo IDH, a pobreza, ela é real e ela só vai ser enfrentada se você conhecer ela de perto. E conhecendo ela de perto, buscando investimentos e fazendo com que as políticas públicas cheguem de verdade, nós poderemos enfrentar esses índices que infelizmente envergonham hoje o nosso estado. O próximo encontro irá dialogar com a população da cidade de Mata Roma. Na internet, qualquer cidadão pode ajudar no Maranhão Mais Feliz com sugestões para o desenvolvimento de políticas públicas específicas para diferentes regiões do estado. Agora, Imperatriz e Caxias seguem com a programação local. A gente vai já para o Municípios em Foco, mas aqui a gente tem uma observação a fazer sobre a questão das políticas públicas voltadas para as mulheres e até pegando como gancho aquilo que a gente falava ainda há pouco, lamentavelmente noticiando mais um feminicídio acontecido aqui no estado e essa ação aí que foi feita em Caxias no sentido de tentar culturalmente mudar essa realidade. Mas estamos longe, né, Kate? Infelizmente ainda de ver essa realidade transformada, né? Infelizmente, Adalberto, a gente está em 2022. É claro que ações como essas são super importantes, inclusive para educar, né, para fomentar isso que é necessário. Agora, se nós não tivermos, de fato, políticas públicas que atendam, que socorram, que possam ir em resgate a essas mulheres, a gente não vai ter nem o comecinho
dessa situação sendo modificada. Sabe por quê, Adalberto? Nós temos 11 mulheres que foram mortas. Nós estamos aqui em meados de março. O mês nem acabou. Nós temos uma mulher morta a cada semana. Outro dado extremamente alarmante é o caso de estupro. A cada hora, a cada dia, nós temos pessoas sendo estupradas, mulheres sendo estupradas. Então, é absurdo você imaginar que essa situação aconteça e não se crie políticas públicas que possam, de fato, socorrer essas mulheres. Porque imagina você, é fácil falar, denuncia, mas denunciar para quem? É como se você estivesse gritando para ninguém ouvir. E olha, detalhe, a gente está num ano que é um ano político. Preste atenção, você mulher, nas políticas públicas que estão sendo voltadas para essa finalidade de assistência, de socorro às mulheres. Nós tivemos aqui, aliás, nós estamos há uma semana desse governo atual acabar. Tivemos promessas, inclusive, voltadas ao fomento, à implantação de casas da mulher neste nosso Maranhão. Nós temos 217 municípios. É inconcebível você imaginar que uma mulher que agora, nesse momento, está ali na mira do seu agressor, não tenha sequer, na cidade que mora, uma delegacia ou algo especializado que possa socorrer. Então, como é que você diz? Denuncie para quem? Você vai gritar para quem ouvir? Então, é importante que se crie para ontem mecanismos que atendam efetivamente essa mulher. O que não dá mais são contas, mulheres virando estatística em números a cada ano e sendo contabilizadas. Faltam 2 minutos para as 2 horas da tarde. Vamos aos destaques do município com Jéssica Lima. Olá, boa tarde. A SEMEC-TI de Santa Quitéria do Maranhão promoveu o primeiro encontro pedagógico com gestores, supervisores e coordenadores pedagógicos. O evento teve como objetivo o alinhamento das ações do programa Volta ao Novo. Estavam presentes toda a equipe pedagógica da SEMEC-TI, a psicóloga Laniele e a assistente social Poliana, vereadores, a equipe de multiplicadores, os articuladores municipais e a chefe de gabinete, a professora Adriane. Uma manhã marcada por troca de experiências e muito aprendizado. Esse foi o destaque do Municípios em Foco. Até a próxima edição. Agora a gente faz o seguinte, a gente vai para o intervalo e volta já já. Depois do intervalo a gente continua com os nossos comentaristas aqui, os nossos colegas falando sobre os bastidores da política, os corredores do poder. Nós vamos falar inclusive sobre o MDB. Tem gente saindo, tem gente chegando. Já já, esse entre outros assuntos depois do intervalo. A gente volta já. Um instantinho só, fica com a gente. Já voltamos aqui, 2 horas e mais 3 minutos, só tem tempo o pessoal tomar um suco de laranja aqui e já voltar, porque aqui é tudo muito rápido, então tem que sair, toma o suco, volta, naquela história, né? Deixa o copo, não quebra a jarra. Não tomou? Ah, então perdeu. Vitamina C é bom, né? 2 horas e mais 3 minutos, vitamina C, ainda mais em tempo de pandemia, né? 2 horas e 3 minutos, você ligado aqui no Jornal da Difusora em sua primeira edição. Deixa eu te falar uma coisa, você está procurando venda, aluguel ou assistência para computadores e equipamentos, não é para você, para sua empresa? Pois é. A gente traz aqui a solução, está na hora de conhecer a Zion Informática, com uma grande variedade de produtos e assistência técnica especializada. Na Zion Informática você encontra cartuchos originais e compatíveis, monitores, notebooks, impressoras, muito mais, com preços que cabem no seu bolso, que é melhor, né? Compre pelo site, receba em casa e olha, frete grátis para toda a ilha, isso mesmo, frete grátis para toda a ilha. Confere lá em zioninformatica.com.br ou ainda pelo WhatsApp 989-8428-4649. A Zion Informática fica na Rua 9, quadra 14, número 49, Quatraque 5. Zion Informática, inovação da informática na sua cidade. Que bom saber que você está com a gente. Manda a tua mensagem aí para o WhatsApp. Daqui a pouquinho o nosso Eduardo Ericeira vai fazer o registro aqui nesse nosso último bloco aqui do Jornal da Difusora, tá bom? Vamos em frente aqui, 2 horas e mais 2 minutos, estamos no rádio e na TV com você. Olha, dados apresentados pela Federação dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras do Estado, a FETAEMA, mostram que o ano de 2022 já contabiliza, gente, 60 novos casos de conflitos no campo. Os casos se concentram principalmente no sul e na região leste do estado. Dados são da Federação dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares do Maranhão. Mostram que em 2022 já foram registrados 60 conflitos no campo em todo o estado.
O último relatório da FETAEMA aponta ainda 215 conflitos agrários, 8 assassinatos, 238 ameaças, 21.200 famílias em conflito registradas entre 2021 até agora. O último relatório da FETAEMA aponta ainda 215 conflitos agrários, 8 assassinatos, 238 ameaças, 21.200 famílias em conflito registradas de 2021 até agora. O sucateamento de órgãos de proteção das comunidades complicaria ainda mais a situação. Nós temos, na verdade, órgãos sucateados, órgãos que atuam muito timidamente, seja na esfera estadual, seja na esfera federal. A maior parte desses conflitos acontece nas regiões leste e sul do estado. A Comissão Estadual de Prevenção à Violência no Campo já registrou 700 casos judicializados desde que foi criada. Segundo a Comissão Pastoral da Terra, 30% dos assassinatos cometidos no país ligados a conflitos no campo aconteceram aqui no estado em 2020. Questões econômicas estariam diretamente ligadas ao aumento dos conflitos. A liberação de licenças por parte da Secretaria Estadual de Meio Ambiente também contribui para o cenário. Decisão inédita da Justiça obriga o governo do estado a realizar consulta prévia a comunidades tradicionais antes da chegada de empreendimentos que possam ameaçá-las. A principal causa desses conflitos reside exatamente na implantação dessas grandes fazendas, desses grandes latifúndios, em regiões, em áreas que já estão ocupadas por segmentos de camponeses, especialmente segmentos de camponeses tradicionais. Ainda há pouco aqui no programa que a gente falava de políticas públicas ou da ausência delas prejudicando a população. Eduardo, esse é um assunto que a gente parece assim, aos poucos a gente não pode naturalizar, não, são vidas que estão sendo perdidas. A gente está aqui, enquanto a gente está aqui no programa, né, tranquilo, aqui no ar-condicionado, fazendo nosso programa, várias pessoas estão sendo ameaçadas, entendeu? Estão nos seus territórios, estão nas suas casas, nas suas cidades, e estão recebendo ameaça. Não sabem se amanhã vão acordar, essa é a realidade, se estarão vivas ou não. Eduardo Ericeira. Pois é, Adalberto, o advogado Pedrosa resumiu bem, né, é um problema aí de políticas públicas, tanto a nível estadual quanto federal, né, em relação a essas comunidades. A gente vê um desmonte aí total, infelizmente, e lamentavelmente as pessoas pagando não só com a terra, mas com a vida, né, esses conflitos agrários, infelizmente, acontecendo bastante, a questão de ordem aí, de direitos humanos, questão de ordem de segurança pública, lamentavelmente, e pessoas ainda morrendo, lamentavelmente, aqui no estado do Maranhão e também em todo o Brasil. Gisele. Segundo estado com maior conflito de terras do país, só perde para o Pará, é o Maranhão. Tem gente que não sabe disso. Mas eu digo a você uma coisa, há mais gente em silêncio e que deveria gritar do que gente gritando por essas pessoas. Aliás, a impressão que eu tenho é que os políticos que nós elegemos, e talvez não seja só uma impressão, talvez isso tenha abrigo na realidade. Os políticos que nós elegemos são representantes do agronegócio. São também grileiros, são donos de grandes porções de terra. Que interesse teriam eles em defender essas pessoas que são vítimas de violência no campo? Zero. E nós continuamos a elegê-los. São famílias de nomes tradicionais que, se você for em busca, filhos de fazendeiros, donos de grandes terras, interesse nenhum em ocupar cargos políticos para sair em defesa dessas pessoas. Por isso, estão e permanecerão calados. Olha, em nota, o governo do estado admitiu que até o momento ninguém foi preso pelos crimes mostrados na matéria e alegou que todas as mortes estão sendo investigadas. 2h mais 9, 2h09, você ligado aqui na TV Difusora, Rádio TV Difusora com o Jornal da Difusora na sua primeira edição. Vamos ver como é que foi a sessão de hoje aqui na Câmara de São Luís, gente. O vereador Gutenberg anunciou aquilo que a gente antecipou na semana passada, né? Que é desistir de disputar a presidência da casa. A paralisação geral dos rodoviários marcada para amanhã também foi assunto em pauta entre os parlamentares. Vamos ver. A situação do transporte público de São Luís voltou a ser debatida na sessão desta segunda-feira. A crise no setor, que tem causado inúmeros transtornos à população, deve se agravar ainda mais com a paralisação geral dos trabalhadores rodoviários, anunciada para acontecer nesta terça-feira. A Prefeitura de São Luís ela precisa se posicionar de forma mais clara e objetiva para a sociedade. Fica um estica e puxa o tempo todo, a Prefeitura coloca a culpa nos empresários, os empresários colocam a culpa na Prefeitura, os terminais estão praticamente em estado de abandono, o contrato precisa ser revisado com urgência. Se a Prefeitura entender que está sendo prejudicada, que ela proponha um rompimento do contrato.
E da mesma forma os empresários. Quem não pode pagar é a população de São Luís. O sistema de transporte São Luís eu conheço há mais de 20 anos como profissional de comunicação. E há 21 anos eles falam em crise. Eles continuam falando em crise, falando em quebradeira. E o sistema não melhora. A prefeitura aumenta a tarifa e o sistema não melhora. A prefeitura perdeu o controle, a população está pagando o transporte 2 vezes. Paga o usuário que anda de ônibus e paga o poder público dinheiro para o empresário. E o sistema continua ruim. Na sessão desta segunda-feira, o vereador Dr. Gutenberg anunciou a retirada do seu nome da disputa à presidência da Câmara Municipal. Em seu discurso, o vereador destacou que essa decisão foi tomada em conjunto pelo seu grupo político para que a paz e a união seja mantida aqui no Parlamento Municipal. O nosso grupo tinha 2 entendimentos, ou fazia essa composição ou continuaria no embate. Mas nós entendemos que pela nossa avaliação, como eu disse, pela experiência de um vereador do 5º mandato, pela discussão com o nosso grupo, nós estamos vendo que a casa estava tomando um rumo que não é o rumo que eu acredito que seja o correto. Essa casa é uma casa de conflito de ideias e não pode se transformar em nenhum outro aspecto. Então, por esse motivo, nós nos reunimos, foi uma decisão coletiva e entendemos que é preciso trazer a união e a paz para esta casa, para que a casa deixe de ser paralisada e consiga pautar tudo aquilo que é de interesse da nossa cidade. O vereador Paulo Vitor, que agora deve concorrer em chapa única à presidência da Câmara Municipal, comentou a decisão tomada pelo vereador Dr. Gutenberg. Nós formamos hoje uma chapa única, né, em virtude unicamente da cidade, da Câmara Municipal de São Luís, dos funcionários. Esse foi um entendimento, depois de muita luta, muita resiliência e com muita responsabilidade, este grupo que hoje se unifica administrará a Câmara pelos próximos 2 anos. É com muita felicidade e gratidão a Deus que eu recebo o apoio dos outros integrantes da Câmara Municipal de São Luís. João Coutrinho. A gente observa aí, Adalberto, que primeiro o Dr. Gutenberg, não é, talvez tenha sido uma escolha errada do grupo dele. Tinha outros nomes mais fortes ali para concorrer. E segundo, que o grupo do Paulo Vitor estava muito fechado. Eles tentaram de todas as formas cooptar. Eu conversava com os vereadores há um tempo atrás. Eles disseram, não, até a eleição a gente vai cooptar uns 2 ou 3 do grupo do Paulo Vitor. Eles estavam todos fechados, né? Então mostra aí, talvez o Gutenberg nem fez campanha, na verdade, talvez não era nem candidato. A gente observava a movimentação dele muito pequena, não é? E, claro, o Paulo Vitor conseguiu, ao contrário, né? Trazer gente do grupo do Gutenberg para apoiá-lo. E talvez o golpe de misericórdia ele foi com os 2 vereadores, inclusive o Otávio Soeiro, não é? Um dos nomes mais próximos ali do Gutenberg que apoiou o Paulo Vitor. Então, praticamente a eleição decidida ali na Câmara Municipal. Gisele, quer pontuar mais rapidinho? Não, só dizer que ninguém desiste daquilo que nunca foi, né? O doutor Gutenberg, de fato, nunca foi candidato a presidente da Câmara, não tinha movimentação, né, nesse sentido. E estava nadando de braçadas contra a maré, vendo um barco passar ao seu lado de vento em popa. O que ele fez? Pulou para o barco. Só lembrando que o Paulo Vitor agora deve ser aclamado, né, Adalberto? Com essa decisão do vereador Gutenberg, agora está com a casa toda, praticamente, né? Eleição dia 4. Vamos lá. Está na hora da gente falar de futebol. Já é segunda-feira, a gente fala de futebol. Daqui a pouquinho a gente volta para encerrar o nosso Jornal da Difusora, a primeira edição, tá bom? Vamos lá. Copa do Nordeste, oferecimento. Liliane, faz parte da sua vida. Vital e Star 1, internet de verdade. Olá, olá, vamos lá falar da maior competição regional do país que chega agora à sua fase decisiva, é a Copa do Nordeste. Mas antes de mostrar para você quem são os finalistas da Copa, olha só, atenção minha gente, hein? Você aí que está precisando de um eletrodoméstico novinho ou trocar aquele móvel, precisa aproveitar as oportunidades imperdíveis que só a Liliane dá para você. Na Liliane você encontra o menor preço à vista do Brasil, além de contar com facilidade de parcelar no crediário próprio. É isso mesmo, hein? Você pode parcelar suas compras em até 12 vezes no carnê Liliane. Toda a linha de móveis em até 60 dias. Para começar a pagar, são 60 dias para você pagar a primeira parcela e não precisa se preocupar. Você pode negociar diretamente com a loja, viu? Outra coisa boa de comprar no carnê é que te ajuda a criar uma referência de crédito para outras lojas, sem falar que não precisa esperar o melhor dia de comprar, né não? Com o carnê Liliane, todo dia é o melhor dia para comprar. Você está esperando o quê? Corre para Liliane para aproveitar. E Liliane faz parte da sua vida. Vamos lá, minha gente, porque o Fortaleza está atrás do bicampeonato na Copa, né?
e foi para a final. Venceu o Náutico por 2-0, manteve sua invencibilidade de 15 jogos em 2022 e se classificou para a final da Copa do Nordeste. O jogo aconteceu na tarde de sábado, na Arena Castelão, no Ceará, com transmissão, claro, ao vivo aqui da TV Difusora. Os gols da classificação foram marcados pelo atacante Robson no primeiro tempo, aos 18 da primeira etapa, e também pelo Silvio Romero, aos 43 do segundo tempo. Esse foi o gol do Robson. A gente vai ver agora o gol do Silvio Romero, lançamento lá da esquerda, matou no peito, que golaço, com categoria, enchendo o pé, explodindo aí o coração do torcedor do Fortaleza. Arena com um público muito bom, excelente, na Arena Castelão em Fortaleza, no Ceará. E a final vai ser aí, ó, nesse estádio aí, na Arena Castelão, com a presença da torcida do Fortaleza, que faz uma grande diferença, hein? Final, portanto, afinal, o Fortaleza tem a melhor campanha, vai decidir jogando em casa. Tá aí outra vez por um outro ângulo, o gol do Silvio Romero, que gol lindo para a equipe do Fortaleza, viu? Olha, deixa eu te falar, você aí que é do interior do Maranhão e não sabe qual empresa de internet contratar para sua casa ou sua empresa, você já conhece a Esta1? Está presente em mais de 44 municípios, hein? A Esta1 tem internet 100% fibra ótica e até 600 mega de internet. Acompanha aí. A Esta1 é uma empresa maranhense que nasceu em Urbano Santos e conquistou o Maranhão. Presente em mais de 44 cidades do nosso estado, conectando você ao mundo. O nosso atendimento é 24 horas, 7 dias por semana, tudo isso para levar a internet de verdade para a sua casa. São milhares de clientes conectados na melhor internet 100% fibra ótica. Vem para a Esta1, sua internet de verdade. E agora a gente vai falar para você do outro classificado para a final. É um time pernambucano. Cearenses e pernambucanos se enfrentam na final. Foi o Sport Recife que derrotou o CRB por 3-1 e se classificou para a sua 6ª final de Copa do Nordeste. Foi na tarde de ontem, na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata. Os gols da classificação do Leão foram marcados por Javier Parraguês, o Búfalo Parraguês, e Luciano Juba. Anselmo Ramon foi que descontou para os visitantes. Você vê aí, portanto, os gols da partida. Tá aí, o gol estava uma tarde e noite inspirada aí, o Búfalo, né? Marcou 2 vezes para a equipe do Sport. Esse aí foi o gol do CRB, o gol do Anselmo Ramon, mas não deu não para o CRB. Final, teremos 2 equipes de Pernambuco. Olha que gol, olha que golaço, que gol lindo da equipe do Sport. Merecidamente foi superior o tempo inteiro do jogo e venceu a partida por 3-1, portanto, na Arena Pernambuco. E vai ser esse aí o lugar da primeira partida da final, Arena Pernambuco. Pois é, em Recife. Primeiro jogo, quinta-feira, horário 9h35 da noite, e claro, com transmissão aqui da Difusora. É o primeiro jogo, começa a decisão da Lampions League. Você aposta em quem? No Sport ou no Fortaleza? Pois é, as 2 equipes se enfrentam quinta e no domingo, 6h30 da tarde. Então, domingo tem futebol. Futebol aqui na tela da sua TV Difusora com a grande final, uma festa incrível lá em Fortaleza. Portanto, Sport Fortaleza vão decidir a Copa do Nordeste desse ano. A gente se encontra aqui nos nossos telejornais falando mais da maior competição regional do país. Você sabe, pelo 5º ano consecutivo, a Difusora é a casa da Copa do Nordeste. Até mais. Copa do Nordeste, oferecimento Liliane, faz parte da sua vida. Vital e Star 1, internet de verdade. Já estamos encerrando o programa. Gesael, um alô rapidinho. Irmão Nhô, alô pro irmão Nhô, lá em Morros, assiste a gente. E também pro Elinho, que é primo de Eduardo Ariceira, eu conheci. Família. Um alô rápido. Um abraço aí para o Júnior. Antes de encerrar, tá? Vila Cafeteira, Passo do Lumiar, Digé, tem muita gente, viu? Vou ficar devendo aqui também. Vamos ver o Zé Mário, não colocou o local. Nayane, Vila Maranhão. Amanhã a gente volta. Um abraço para todo mundo. Boa tarde. Continua, pessoal. Amanhã eu vou ficar com o celular de novo, viu? Tchau. Olha eu olhando pro celular de Eduardo Ariceira, olha na tela ali, ó.